Beleza, pessoal, bom dia a todo mundo. Essa daqui é uma aula de EQR 112, Introdução a Cálculo de Processos. E a gente continua conversando sobre o grande tópico da matéria, que são os balanços de massa. Mas agora a gente vai conversar com a introdução de dois conceitos. Acredito que vocês tenham percebido que nas listas de exercícios, vocês já tiveram algumas pinceladas, pelo menos de reciclo de purga, eu acredito que não. Mas agora a gente vai formalizar esse assunto. Vamos olhar, então, os processos com reciclo e com purga. Bem, a gente vai começar com uma introdução, entender exatamente o motivo para isso existir, e depois a gente vai resolver problemas considerando reação química e depois, sem reação química e depois com reação química. Bem, na introdução do tópico, eu vou começar conversando sobre o que é o reciclo. Tá? E reciclo, na realidade, é uma prática bastante utilizada em processos industriais. E você tem vários objetivos, e vai sempre depender do processo analisado. A ideia do reciclo é você pegar um pouco do produto final e trazer de volta para que ele seja processado novamente. Aí você pode se perguntar, tá, mas por quê? Por que fazer isso? Bem, uma das coisas, e que a gente já chegou a conversar, é que um processo, e aqui eu estou colocando processos químicos, um processo químico pode ser que não tenha uma reação completa. Se não tem reação completa, na saída do processo de reação, eu tenho ainda reagente. Tá? Se eu tenho reagente, eu quero maximizar a conversão desse reagente. Então, eu vou pegar uma parte do que tem, do que está saindo, e eu vou reciclar. Eu vou trazer de volta e eu vou misturar esse cara, né, essa corrente que a gente vai passar a chamar corrente de reciclo, com o que eu vou chamar de carga fresca, que é aquela carga, a carga de reagente sem nenhuma alteração que chega ao processo. E o que vai mudar na nossa concepção do processo? É que agora o reator ele não vai estar mais sendo alimentado pela carga fresca. Ele vai estar sendo alimentado por uma carga combinada de reciclo e carga fresca. Então, o nosso equacionamento vai mudar um pouco. Ok. Isso daí na verdade, a gente já viu algumas práticas. Uma das que eu cheguei a falar para vocês é o caso da coluna de destilação. Vocês podem perceber aqui no desenho, nessa coluna de destilação, o vapor ele sai aqui por cima e depois de ser condensado, ele vai passar a ser uma corrente líquida, certo? E o que é prática comum, usual em colunas de destilação? Eu vou pegar, sempre, quer dizer, sempre, na grandíssima maioria dos processos, esse vapor aqui, ele pode conter algum dos componentes que eu não gostaria que tivessem sido carregados junto desse vapor, mas acontece, tá? A física acontece isso. As moléculas, quando elas andam, eu quero que vocês imaginem um metrô lotado. Molécula quando anda, imagina que tem você, molécula, que não deveria estar saindo no topo da coluna de destilação, tá? Você queria ficar dentro dessa coluna, mas tem aquela galera toda que está saindo do metrô, tá? Hora do rush, e que está querendo sair da estação de metrô e você querendo ir para o trem, tá? O que acaba acontecendo? Tá carregado, tá? Você tem uma dificuldade de chegar até o seu objetivo, que é o trem. Molécula acontece isso também. Isso daí vocês vão ver lá em processos de transferência de massa. Mas o que acaba acontecendo é que alguns dos componentes não são, eles são carregados. Tá? E eu não queria que esse cara estivesse lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou reciclar. Eu vou pegar uma parte do produto de topo e eu vou separar
esse cara e trazer de volta aqui para dar mais uma oportunidade para aqueles componentes que foram carregados de ficar dentro da coluna. Isso daqui é uma prática que melhora o que a gente vai chamar de qualidade do produto final. Então, esse moço aqui é uma prática de melhora na qualidade. Do produto. Beleza. Dúvidas sobre isso? Tranquilo? Outra coisa que acaba acontecendo é que quando você traz mais componentes para cá para dentro, né, da coluna, isso muda toda a característica também da físico-química do processo. Então, é algo desejado para a gente nos processos de separação. Tá? O outro tópico, que na verdade está escrito aqui em cima, e eu mostrei para vocês, você pode ver aqui, olha, enriquecer um produto é o caso do que eu acabei de falar aqui. Tá? Eu estou enriquecendo o produto de topo, aumentando a qualidade dele. Aumentar rendimentos é o caso de aumentar o rendimento do reator, pegando e colocando, né, uma parcela dos reagentes que sobraram de volta para tentar reagir aquele cara também. E tem esse último cara aqui, reduzir custos operacionais. O que significa isso? Eu vou trazer um exemplo, que é o caso da secagem. Então, deixa eu vir para cá. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Aqui dentro, isso aqui é um secador. Tá? Então, o secador ele tem várias abordagens para secar. Essa daqui, eu vou utilizar um ar em altíssima vazão. Tá? E aí eu pergunto a vocês, para eu conseguir, e aí eu já falei para vocês, hein, é a ideia do fluxograma, para eu conseguir atingir uma determinada vazão, aqui é gás, hein? Qual é o equipamento que eu preciso utilizar? Para gás. Para gás. Se fosse para líquido, qual é o equipamento que a gente usaria? Bomba. Perfeito. Ventiladores, Perfeito. então? Ventiladores, ou então um compressor. E a operação desse cara tem um custo, concorda comigo? Pô, caraca, pode ser que não seja necessário, perdão, falei errado, pode ser que fique caro conseguir essa alta vazão aqui. E pode ser também que quando o ar ele passa por esse sólido, ele consiga, sim, ainda manter uma vazão muito legal, uma vazão maneira. E o que eu posso fazer? Para eu aproveitar um pouco, agora eu tenho que usar qual palavra? Tá? Eu já uso carga. Essa energia disponível para escoamento, vou usar assim, tá? Eu vou pegar um pouco do ar úmido e vou trazer para cá. Ou seja, eu estou aproveitando um pouco da energia disponível de escoamento e estou trazendo de volta para cá para ele conseguir manter o processo sem muitos problemas. Isso daí diminui o meu custo operacional. Por quê? Pô, eu não vou precisar, talvez, colocar mais um compressor, ou não vou precisar botar o compressor com uma característica tão forte para ter uma vazão. Então, isso daqui diminui os custos operacionais. Outra coisa que pode vir a diminuir o custo operacional pode ser que esse secador tenha uma altíssima capacidade. Beleza. Então, se eu estou trazendo uma determinada quantidade de ar úmido para cá, acaba que é um processo de reciclo, fica claro aqui, fica bem evidente, mas que esse secador seja tão eficiente, que ele vai acabar conseguindo secar da mesma maneira. Então, essa daqui
é uma ideia de tentar diminuir um pouco os custos operacionais. E esse último tópico não fica tão evidente aqui dentro dessa disciplina. Por quê? Porque vocês não estão vendo o custo de operação, de vazão, custo de uma bomba, custo de um ventilador, isso daqui não está contemplado aqui. Então, esse último cara fica um pouco solto. Mas quando vocês botam na ponta do lápis e incluem o dimensionamento dos equipamentos, aí isso passa a ficar um pouco mais evidente. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Tá bom. E eu vou pegar aqui e vou trazer um exemplo. Esse exemplo... não, antes eu preciso falar um pouco mais, tá? Já estava indo do reciclo querendo direto para exemplo. Todo mundo pegou o reciclo, a ideia do reciclo. Então agora a gente vai conversar sobre a purga. E a purga é um bichinho estranho, tá? Por quê? Porque você joga fora uma parte do teu produto. Pô, pessoal, tu tá jogando fora? Tô jogando fora. Olha só, eu quero que vocês imaginem ainda um processo, tá? Sem a purga. Então, imagina que aqui, olha, vocês já viram o que é a purga. É esse cara daqui, tá? Bota uma válvula aqui. Eita, desenhei uma válvula fantasticamente errado. Uma válvula e fecha ela. Então vamos dizer que essa purga ela não existe, tá bom? E aí vamos lá. O que acaba acontecendo? Eu só tenho reciclo, então. Nesse processo, eu vou ter, então, vou desenhar aqui, os reagentes que estão entrando, tá? Vou chamar os reagentes de R. Só que o que normalmente acontece em processos industriais? Pô, se não for um processo industrial em que você precise de uma altíssima qualidade, a gente está falando então de química fina, onde você precisa de um grau de pureza, farmacêuticos, então você precisa de um grau de pureza muito alto. Normalmente, a carga fresca, ela vem também com bagulhos, vem coisas que não são desejadas, vem com coisas, tá, que podem vir a reagir de um jeito que eu não queria, mas normalmente vem também com algo que nem faz parte do processo reativo. E a gente chama isso de compostos inertes. Então vai ter esse cara mais inerte. Tá bom? Beleza. E aí o que vai acontecer? Esse cara daqui, não bota o reciclo ainda não, tá? Ele veio para cá. Então, o que vai entrar no reator é o reagente mais os inertes. Isso daí vai me gerar o quê? Vai me gerar os produtos da reação, P, mas a reação normalmente é incompleta, senão eu não botaria um reciclo aqui. Então, o que eu estou esperando aqui também nessa corrente? Vai ter um pouco de reagente e os inertes também. E aí o que vai acontecer? Eu estou considerando que tem um reciclo. Então, o que você pode esperar que vá ter nessa corrente de reciclo? Quais são os componentes que você está esperando ali? Produto, reagente e inerte. Muito obrigado. Então, aqui em cima eu estou esperando reagente, produto, estou esperando inerte. E aí esse cara daqui vai fazer com que a carga combinada seja uma parcela de reagente, uma parcela de produto e inerte. E olha só, a purga está fechada. E toda hora que eu alimento carga fresca, o que acontece dentro desse processo por completo? Eu sei que o reagente, se eu fizer um balanço, né, fizer um volume de controle aqui, olha, tira a purga, hein? A purga está fechada. Tá? Desconsidera que tem purga saindo ali. O que você vai perceber que vai acontecer? Tá? Dentro do meu reator, eu passo a trazer o tempo todo
para dentro do meu processo mais inerte. Mais inerte. E mais inerte que vai ser reciclado. E acaba que o meu reator, ele vai passar a ter uma quantidade de inerte muito grande. Qual é o problema disso? Pô, todo mundo sabe. Se o mesmo corpo, ele não pode ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Na verdade, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tic-tac falharam. O que acaba acontecendo aí? Pô, se eu tenho inerte dentro do meu reator, eu estou ocupando o espaço que deveria ser ocupado pelo reagente. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, e agora deixa eu apagar o meu volume de controle. Eu vou pegar e vou abrir essa válvula aqui da purga. E qual é o objetivo da purga? É que eu tenho a oportunidade de tentar eliminar os compostos indesejados que porventura apareçam no meu processo, que venham junto da carga fresca, ou, enfim, é isso mesmo, são os processos indesejados, os compostos indesejados. Então, eu vou ter uma corrente aqui em cima, especial, só para eliminar compostos indesejados. Inerte é um deles. E aí, com isso, como eu estou eliminando ele aqui por cima, no momento que eu tiver o reciclo, eu vou ter um reciclo com uma quantidade menor de inerte. Uma quantidade menor de inerte, mais espaço para que o reagente possa ocupar o reator. E por isso eu vou ter uma qualidade melhor de produto final. Dúvidas? Professor, a purga ela só tira o inerte? Não. Ela tira todo mundo. Ela tira todo mundo. Por isso que a purga... Vamos lá, o que você acha? Será que a purga seria uma corrente de altíssima vazão? Provavelmente não. Eu acho que não. Pois é. Mas ela é aquela que você vai ajustando para até você conseguir ter... aqui é uma questão de compromisso. Eu preferia que eu não tivesse purga. Mas, cara, tem inerte na brincadeira. Então, é um jogo de gato e rato. Pô, eu preciso da purga para melhorar o processo reativo. Para ter mais espaço, né? Para os reagentes ficarem dentro do reator. Então, eu vou ver qual é a purga necessária, a razão de reciclo necessária, de acordo com a especificação final do meu produto. Então, o seu chefe vai virar, pô, cara, olha, eu quero essa especificação do produto final. Beleza. E aí você vai ter que fazer o cálculo de purga, reciclo, o quanto tem de carga fresca, do próprio reator, né? Porque quando acontecer isso, você já vai ter feito cinética de processo e cálculo de reatores, e aí você vai verificar, né? É um compromisso. Sinto muito. Tanto que tem até alguns processos que fazem o seguinte: quando o reagente é um cara muito caro, o que eles fazem com essa corrente de purga? O que eles podem vir a fazer? Note que eu só estou olhando uma parte do processo. O que eu posso tentar fazer? Purificar. Exatamente. Eu posso depois pegar aqui, olha, coloco aqui depois uma coluna de separação, um processo de separação, se for economicamente viável, para tentar pegar esse reagente depois e trazer de volta para cá. Pode ser que dê certo, pode ser que não, tá? Pode ser que, normalmente, quer dizer, depende do processo, tá? Não vou dizer que porque, enfim, depende do processo. Mas a ideia geral do problema. Todo mundo sacou? Então eu vou ler a definição que está apresentada aqui. Por que eu quero essa purga? Eu quero limitar a concentração dos componentes indesejáveis, aqui no caso é inerte, foi o que eu utilizei, na entrada do reator. Vindo, talvez, de uma corrente reciclo, ou mesmo da carga fresca. Tá? Então,
um jogo de gato e rato. Não tem jeito. E faz parte da jogada. Tá? Faz parte da prática industrial. Show. Mais algum mistério sobre purga? Sobre reciclo? Não? Vamos aos exemplos. Então a gente vai ver aqui um problema de um processo sem reação química. E eu vou utilizar um secador. Então, vou ampliar um pouquinho aqui para a gente ler. Então, a gente está considerando que tem um sólido que tem uma determinada porcentagem em base mássica de água, e esse cara daqui é alimentado de uma maneira contínua a um secador. E olha que interessante, esse cara daqui me deu também uma base de cálculo. Então, eu tenho a vazão mássica, no caso, e esse cara daqui, esse sólido, ele é secado nesse equipamento, e o objetivo do equipamento é que o sólido fique, no máximo, com 4% de teor de água. Então, eu quero que esse sólido passe de 20% porcentagem máxima, para 4%. Ok. Para fazer a secagem, o que a gente utiliza? A gente utiliza ar. Abundante. Então, a gente pega e usa um ar fresco, mas o ar fresco, naturalmente, ele tem uma umidade, né? E aqui, nesse problema, é informado isso, que o ar fresco tem essa relação aqui, olha, de 0,83 kg de água para cada 100 kg de ar seco. E eu não sei se eu já falei essa nomenclatura, mas o ar efluente do secador, aquele que sai do secador, aquele que sai do equipamento, ele deve ser limitado, então tem uma limitação aqui, a 22,2 kg de água para 100 kg de ar seco. Além disso, ele está falando aqui que a corrente de ar passa por um processo de recirculação. E para que é feito isso? Então, vocês já poderam ver o seguinte, em palavrinha-chave, tem uma corrente de reciclo. E essa corrente de ar é recirculada de modo a garantir uma especificação na entrada do equipamento. Ele está dizendo, eu preciso regular a umidade do ar na entrada do secador, e ela não pode ultrapassar essa especificação que tem aqui. E o que a gente quer nesse problema? Eu quero vazões de ar fresco e de ar de reciclo. Dúvida sobre enunciado? Mistérios. Bem, eu vou pegar aqui e vou, então, montar o fluxograma. Primeira etapa da solução de um processo desse tipo. Eu vou ampliar para ficar pertinho aqui. Tá bom assim. E eu vou pegar e vou desenhar de uma maneira fidedigna o equipamento, o secador. Então, vou desenhar assim. Então, claramente, vocês podem perceber que isso daqui é um secador. E o que eu sei desse secador? Eu preciso passar sólido aqui. Tá? Como é que pode ser esse secador? Talvez seja uma esteira. Tá? Então, você tem uma esteira, o sólido fica distribuído nessa esteira, o sólido vai andando e você tem ar que vai passando por cima. Essa é uma proposta de secador. E eu vou fazer essa ideia. Tá? Então, vou pegar, olha, eu vou adicionar por aqui. Então, aqui, olha, vai ser o que eu vou chamar de sólido úmido. Beleza. E o que eu sei do sólido úmido? Eu sei que esse cara daqui, desculpe, esse cara daqui eu vou chamar de corrente F, minha corrente de alimentação. O Y da corrente F da água é igual a 20%. Essa é a informação que está dada lá no enunciado. E o que eu sei também? Que, conforme
O sólido, pensa na esteira, hein? Ele vai passando e vai sair por aqui. Eu sei que ele perde água, né? Afinal de contas, é um secador, né? Então, olha a... Eu ia falar um palavrão. Olha a brincadeira que eu vou fazer aqui. Dentro do equipamento, eu vou colocar um W aqui, que é a perda de água pelo sólido. Posso fazer isso? Posso. Não tem problema nenhum. Mas eu sei que aqui eu vou sair com o que a gente vai chamar de sólido seco. E a especificação que eu tenho é que o sólido seco, eu vou chamar essa corrente de P, tá? De água, é 4%. Beleza? A outra coisa que a gente vai fazer, agora a gente precisa pensar no secador, pensa na esteira, hein? Eu vou passar o ar por cima disso. Então, eu vou pegar e vou botar a alimentação do ar fresco aqui. Então, deixa eu escrever aqui. Aqui vai entrar o ar fresco. Ele vai pegar, vai passar por aqui, vai receber uma determinada quantidade de água e depois vai sair o que eu vou chamar de... É estranho, tá? Mas eu vou chamar de ar usado. Tá? O ar que foi utilizado no equipamento. Tá aqui. Ar usado. E o que é dito no processo? Ele é dito que eu vou pegar uma parcela desse cara e vou recircular. E vou trazer para cá. Beleza? Dúvidas? Grandes mistérios. Complicações. Feitiçaria. Magia negra, Harry Potter. Tranquilo. Ok. Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou dividir esse problema. Vocês estão vendo que tem uma passagem de água no meio do caminho? Todo mundo percebeu isso, né? E eu vou mostrar para vocês que fronteira, volume de controle depende sempre daquilo que você decide. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse problema em duas parcelas. Posso fazer isso? Claro que posso, senão não ia estar fazendo. E eu vou utilizar duas maneiras diferentes, duas estruturas de cálculo. E vocês ainda vão perceber o seguinte, pelo enunciado do meu problema, eu não vou conseguir trabalhar com uma única base de cálculo. Eu vou precisar de duas. E esse é um dos motivos pelo qual eu vou trabalhar com duas fronteiras. Olha o que eu vou fazer. Eu sei que eu tenho muita informação legal sobre o sólido. Então, eu vou querer ver um volume de controle sobre a vida e a morte do sólido. Então, eu vou pegar, vou montar assim, olha. Tá aqui. E eu vou cortar aqui, ó. Eu vou considerar que do sólido sai água. Posso fazer isso? Claro que posso. Claro que posso. Sem problemas. Alguém vê algum problema? Note que vocês podem dizer, pô, professor, não era para ser o equipamento todo? Pode ser que sim, você que escolhe o volume de controle. Foi? Beleza. Esse cara eu vou chamar de fronteira 1. Agora eu vou desenhar a fronteira 2. Qual é a outra parcela que tem aqui? Pô, depois a gente vai ter que trabalhar com ar, certo? Ar e a água que tem no ar fresco, né? A água que está vindo do processo de secagem. Então eu vou fazer o segundo volume de controle aqui. E eu vou botar em cima. Porque me é muito conveniente fazer isso. E essa vai ser a fronteira 2. Dúvidas?
Foi? Pô, professor, eu quero ver o processo por completo. Talvez depois a gente faça até uma fronteira 3. Eu não lembro como é que resolve o exercício. Talvez a gente faça uma fronteira 3 com todo mundo, ou a gente faça uma fronteira local, mas fica muito claro no enunciado que eu tenho informações sobre sólido e eu tenho informações sobre o ar. Então, estou estruturando minha solução para seguir por esse caminho. Ok. Para trabalhar com o ar, com o sólido, eu tenho mais uma informaçãozinha também, que é a base de cálculo. Então, eu vou olhar agora só para a fronteira 1. Tá? Então, vou montar o meu problema. Deixa eu ver qual é o espaço que eu tenho. Vou escrever aqui embaixo. Então, olhando. Opa, não quero verdinho, não. Isso. Para a fronteira 1. Eu vou usar uma base de cálculo no enunciado, ele diz qual é a alimentação, né? Acho que é 1000. 2, 3 quilo por hora. Perfeito. Tudo bem. E aí, vamos lá. Eu quero agora preencher a tabela. E eu gostaria muito, mas muito mesmo da ajuda de vocês. Como é que eu vou montar essa estrutura? Vamos montar a tabela aqui. Primeira coisa que eu quero pensar na corrente F, tem sólido e tem água? Sim, não, talvez. Talvez não entra. Sim ou não? Sim. Perfeito. Corrente P. Tem os dois também? Sólido e água? Corrente P? Sim. Perfeito. W. Não. Cortei porque não tem sólido. Beleza? Começamos a trabalhar com a tabelinha. Depois disso, o que a gente vai fazer? Olha, eu tenho a base de cálculo de F. Eu sei que esse cara daqui, o total é 1000. E olha que eu estou pulando algumas etapas já, hein, pessoal? Tudo isso a gente viu em exercícios anteriores. A partir dessa base aqui, quanto eu tenho de sólido? Qual a vazão de sólidos? Considerando... 800. Muito obrigado. Agora me explica o porquê? Porque tem 20% de água, então o que sobra é do sólido. Perfeito. Todo mundo pegou a ideia? Mistérios. Então, a partir do que a Laura comentou, faz todo sentido chegar e escrever aqui, olha, de água eu tenho 20% desse moço e de sólido eu tenho 800. Tá. Vamos tentar nos acertar aqui. O sólido, então, ele é carregado para fora? Não, não é. Então vocês devem concordar comigo que todo sólido que entra tem que sair do processo? Então eu pergunto para vocês, qual é a quantidade de sólido que tem na corrente P? 800. Tem que ser 800. Então, já vou anotar aqui na minha tabela. 800, perfeito. De água. Olha, de água eu tenho a seguinte informação, que dessa jogada toda, eu quero obter 4% no total, certo? De água. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que na corrente P, em água, eu tenho 4%. E o quanto eu tenho de sólido? Sólido? Então aqui, olha, deixa eu botar assim, H2O, para ficar mais claro. E aqui agora eu vou fazer a porcentagem de sólido. Eu tenho 800 kg por hora, e isso daqui representa 96%.
essa regra de 3 aqui, nível de dificuldade máxima, eu consigo calcular que a vazão de água vai dar 33,3 kg por hora. Vou pegar e vou anotar. 33,3 kg por hora. Repara que eu posso também agora fazer a soma completa e obter a corrente. Esse cara daqui dá 8. Preciso olhar para o papel, Fernando, para fazer essa conta. Beleza. E aí o que vai acontecer? O que a gente sabe? Tá? A partir do que a gente tem na tabela, eu consigo montar um balanço tranquilex só para água, considerando o que entra e o que sai. O que entra, corrente F, o que está saindo, P e W. E aí eu consigo calcular o quanto eu tenho de água na corrente W. Aqui no caso não é bem uma corrente, tá? Na vazão de W. Dúvidas? Todo mundo tranquilo? Alinhado com o raciocínio? Vou anotar o resultado já, hein? Já estou aplicando o resultado. Então, esse cara vai dar 166,7. O total, portanto, vai ser 166,7. Vou anotar aqui, para depois vocês não esquecerem, esse moço aqui veio do balanço. De água. Beleza. Ok. Show. Então, a gente conseguiu fazer a tabela referente à especificação que tem no enunciado da vazão total de sólido processado. Tá bom. Só que o que acontece? E aqui começa a complicar um pouquinho. Porque a especificação que nos é passada no enunciado para tudo que está aqui relacionado ao ar não está bem alinhado com o que está apresentado nessa base de cálculo de sólido alimentado no processo. A nossa base de cálculo para o ar é sempre, vocês podem perceber no enunciado, uma relação de quantidade de água por uma quantidade de ar seco. Quantidade de água por quantidade de ar seco. No final, quantidade de água por quantidade de ar seco. E isso está me quebrando um pouco. E aí eu preciso mudar a estratégia. Então, eu vou reescrever, redesenhar agora todo o processo de secagem olhando só a fronteira 2. Então vamos fazer aqui. Então vou pegar e vou redesenhar. Esse cara, eu vou colocar aqui o secador. Vou desenhar também de uma maneira fidedigna todas as cotas necessárias de um secador. E vou fazer aqui o desenho que está lá do outro lado, tá? Então vocês podem pegar direto. Esse cara, e aqui eu tenho... Beleza. Sim. E o quanto está vindo da corrente W. Vou começar a anotar dados que estão lá no enunciado, tá bom? Então, o que é dito no enunciado? Que existe uma corrente de ar fresco, aquele que está vindo, está chegando ao processo. Vou anotar ele. Então, ele vai ser aqui, olha, o ar fresco. E esse cara tem a seguinte especificação: 0,83 kg de água para cada 100 quilos de ar seco. Beleza.
Segundo especificação, assim, e essa corrente aqui eu vou chamar de AF, ar fresco. Lá na saída do equipamento, eu sei também que eu tenho o ar usado, tá? Foi assim que a gente chamou. Então, deixa eu anotar aqui, ar usado. Eu vou chamar essa corrente aqui de AU. E a especificação que é dada pelo problema é que esse cara tem 22,2 kg de água para 100 quilos de ar seco. E a outra informação que tem é dessa corrente intermediária aqui de alimentação ao secador, que eu vou chamar de corrente M. E é dito no enunciado que esse cara daqui precisa ter 4,4 kg de água para 100. O M é a carga combinada, né? Foi assim que a gente definiu. Ar seco. Beleza. Ok. Vamos montar nossa estrutura de cálculo aqui. E como é que vocês fariam? Como é que vocês montariam isso? Como é que vocês estruturariam? Uma das opções é deitar na sala, chorar, tá? Pode ser essa daí. Como é que vocês fariam? Usaria a corrente W como base? Pode até ser. Pode até ser. Mas você vai perceber que aonde você tem as informações? As tuas informações principais, elas estão aonde? Em todas as correntes, menos a W. Menos a W. Aí eu não teria essa tendência de fazer isso, não. Eu teria tendência a pensar, tá, em uma estrutura completa, tudo em ar seco. Tudo em ar seco. Por quê? Porque todas as minhas relações são relativas a esse cara. E com isso, a gente tem uma relação direta e, portanto, a gente consegue estruturar, por exemplo, o quanto está entrando no processo. A gente consegue fazer isso. W vai passar a ser uma incógnita que depois a gente vai conseguir compatibilizar com a parte de baixo da fronteira, né, o que acontece com o sólido, mas a gente faz isso depois. Então, eu vou seguir com essa estratégia. Eu vou olhar aqui, tudo está amarrado com esse ar seco aí. Então, eu vou fazer isso. Alguém ficou muito incomodado com isso? Note que você pode ficar um pouco incomodado, só não quero que fique muito. Muito incomodado. Coceira, alergia com esse procedimento? Tá. Perceba, faz sentido. Tá? É a informação que está me dando. Então, eu vou chegar aqui e vou escrever base de cálculo. E olha como é sacana a brincadeira, hein? Porque agora minha base de cálculo não é de uma corrente inteira. Eu não estou falando o quanto é a corrente AF. Eu estou dizendo que em AF, perdão, vou botar ao contrário, de acordo com as minhas notas aqui. Em AF, o quanto tem de ar seco, eu vou dizer que são 100 quilos. Tá? Eu vou escrever aqui para ficar mais claro aí para vocês. De ar seco. Beleza. A partir disso daqui, vamos começar a preencher a nossa tabelinha. Se isso é verdade, se a nossa base, a gente vai utilizar aquela base, eu pergunto a vocês, corrente AF, o quanto eu vou colocar de ar seco? Essa pergunta foi fácil, hein? Quanto eu coloco de ar seco? 100 quilos. E de água? E de água? 0,83. Muito obrigado. O total, 100,83.
Perfeito. Se a gente olha para as correntes aqui, o que a gente sabe? Tá? Na corrente W, tem ar seco? Não tem ar seco. Tá? Então, esse cara não tem nada. A outra coisa que eu sei, que eu consigo tirar daqui, e olha só por que isso é muito conveniente. Tá? O quanto eu tenho de ar que está saindo do processo por completo? Todo ele sai, né? Todo ele está saindo. Então vocês podem me dizer, de acordo com a base que a gente colocou lá, quanto de massa eu tenho na saída do processo na corrente AU, no ar usado? 100 kg. Tem que ser 100. E olha só a conveniência da brincadeira. De cara, olhando para a especificação que está no fluxograma, vocês podem me dizer o quanto é especificado no meu problema que eu tenha de água? 22,2. Caraca, foi muito conveniente, não foi não? Usar uma base desse tipo. Então, deixa eu mostrar para todo mundo. Tá aqui, olha. Tá escrito. Então, absolutamente conveniente. Aí eu vou pegar e vou escrever 22,2, tá? Posso fazer a soma dos dois carinhas e com eles eu tenho a massa total. 122,2. E além disso, eu consigo também montar um balanço de massa. Através do balanço de massa, para a água, eu consigo, através da base que nós adotamos, não é a base lá da fronteira 1, hein? A gente consegue pegar esse cara e calcular o quanto eu tenho aqui. Mistérios? Tranquilo, tranquilo. Então, balanço de massa, a gente consegue obter. Esse cara vai me dar 21,37 kg. E o total dele eu nem vou anotar porque é a mesma coisa. Tá? Mas é isso. Repara, a gente adotou a base mais fácil para os nossos cálculos. Qual é o nosso objetivo agora? Compatibilizar a brincadeira. Tá? Só que antes disso, ainda está faltando uma informação que é importante para a gente. Repare que a gente ainda não usou esse cara daqui. Então, eu não vou começar a fazer toda a compatibilização ainda com o que está acontecendo com W, né, com a massa de W. A gente vai começar a se organizar em relação aos balanços para o cálculo do reciclo. Tá? Para poder ver o quanto tem de reciclo, né, a vazão de reciclo, para poder ter essa especificação na corrente de carga combinada. Então vamos lá. Vou anotar aqui algumas coisinhas. Deixa eu ver quanto espaço eu tenho. Tem mais um? Tá. Vou anotar aqui. Então, eu vou pegar e vou pensar aqui, olha. Vazão máxima de ar fresco. Note então que eu estou falando a vazão inteirinha desse cara, tá? E isso daí a gente botou, tá? Na nossa especificação. Então, eu vou utilizar esse cara, o AF, e eu vou considerar também o quanto que está sendo absorvido no problema, tá? Então, eu vou considerar a vazão máxima desse cara e... deixa eu anotar aqui. 183 kg em AF, e eu vou pegar e vou utilizar o cálculo, né, que nós temos dentro da base aplicada de água que foi absorvida no problema, para essa base. Então, eu vou chegar aqui e vou usar o 21,37 kg. Eu vou anotar aqui, de água absorvida. Absorvida não é uma palavra muito boa, não.
Tá, não vou pensar em nada agora não. Absorvido. O W. E nesse momento, eu só vou dar o glimpse. Como a gente pode fazer uma compatibilização com o problema. Tá? Eu posso chegar e verificar que a F vai ser, então, uma relação entre as bases que a gente obteve, 100,83 kg de ar fresco, dividido por 21,37 kg de água, e nessa relação aqui eu vou pegar e vou multiplicar pela vazão que nós obtivemos lá da tabela anterior. Quilo de água por hora. Quilo de água por quilo de água, eles vão se cancelar e no final das contas eu vou ter a relação de AF acoplada, né, ao problema do sólido, né, a fronteira 1. Perfeito. Pô, professor, por que você está fazendo isso? Só para deixar anotado. Em alguns momentos eu vou querer resgatar esse número. Então, isso daqui vai dar 786,5 kg de ar fresco por hora. Deixa eu marcar, porque esse cara daqui é importante para mim. Ok. Vamos passar a trabalhar no reciclo. Então, no reciclo, vem para cá. Vem, vou vir para cá. Não sei se todo mundo pegou, tá? Mas é isso aqui que estava escrito. Tá? Nem sei se vocês anotam. Tá, isso daí é chit-chat. Tá, depois a gente conversa. Vamos então agora conversar sobre a vazão máxima no reciclo. Então, deixa eu ampliar aqui. Legal. Eu quero fazer o seguinte, a gente vai montar agora uns balanços de massa, e eu quero a ajuda de vocês, para vocês treinarem um pouquinho também. Eu quero montar um balanço na soma de corrente. Por isso que eu, na verdade, gosto, quando eu desenho, eu gosto de botar uma bolinha em soma de corrente. Então, vocês vão ver no fluxograma que tem uma bolinha lá. E fica visual, sabe? É legal. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que o pessoal de controle usa isso também. Quanto tempo tem que eu não estudo controle? Ok. Eu quero fazer, então, uma soma de corrente. O que está entrando na bolinha, na soma? Quais são as correntes que estão entrando? A U e a F? A U na bolinha. Vamos lá. O que vai acontecer? Quem que acabou de entrar no jogo? Tá? Repara o seguinte, hein? Olha, o AU é aquele cara que saiu aqui. Quem é que está faltando colocar? Olha, tem esse moço aqui também. Lembra que o AU é o que sai, tá? Mas eu acoplei uma corrente de quê? De reciclo. Concorda? Então, o que entra na bolinha? A F, mais o reciclo. E o que sai da bolinha? O M. Todo mundo pegou a ideia? Tranquilo? Show. E eu preciso dar nome para essa corrente de reciclo. O melhor nome que tem é R. Tá, então vou usar. Vou botar aqui. R. Então vamos lá, vamos voltar para as notas. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai montar dois balanços. E a gente vai fazer para os componentes que nós temos informações. Então, eu vou pegar e vou montar para o ar seco, tá?
Então, o balanço ele é todo aplicado em quilo de ar seco. E como é que vai ser isso aqui? Vai ser AF de ar mais a corrente de reciclo de ar é igual a M de ar também. Todo mundo concorda? Beleza? Tá. Que mais? Eu vou agora fazer o balanço por componente para água, que é um outro componente que eu tenho, né? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar água. E então, o balanço vai ser todo de quilo de água. E como é a expressão do balanço? A mesma, só que agora a gente vai pegar e vai botar para água. Tá, então, vou pegar aqui. Opa! Caramba, vocês não vão... É porque vocês não viram, tá? Eu peguei a borracha para apagar. A borracha real, que está aqui do lado. AF de água. Ainda bem que eu não passei na tela. R de água igual a M de água. Perfeito. Só que eu tenho um problema aqui. A gente ainda não tem todos os valores que estão aqui. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero ampliar aqui as expressões para que a gente possa entender melhor como podemos trabalhar em cima do balanço. Tá? E essa é uma parte importante. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Pergunto a vocês. AF de água. Seguindo a nossa base de cálculo, então esse cara deve estar tabelado. Nós temos. Sim. Temos. É quanto? 0,83 quilo de água. Agora eu pergunto. R de água. Nós temos? Creio que não. Eu também acho que não. Mas o que eu sei sobre o R de água? O que eu posso afirmar desse cara? E aí eu quero voltar para o fluxograma. Qual a especificação que está apresentada para o AU? Nessa corrente tem que sair o quê? 22,2 kg de água para cada 100 kg de ar seco. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo concorda? Faz sentido. Faz todo sentido, está escrito, né? Faz todo sentido. Agora eu pergunto para vocês, qual a relação de água para ar seco que deve estar na corrente de reciclo? Considerando que isso daqui é só uma divisão de corrente. Eu só peguei, galera, uma parte vem para cá, uma outra parte vem para cá. Mas a proporção entre os constituintes tem que ser a mesma. Eu não tenho nenhum processo de separação, eu não tenho nada. Então, pergunto a vocês, na corrente de reciclo, qual deve ser a proporção de água para ar seco? R$ 22,2%? Tem por cento não, tá? Porque nesse caso aí a gente está fazendo 22 kg para 100 kg de ar seco. Tá? Sim, não sim, é o total, tá? Mas essa relação continua válida. Então eu vou utilizar. Eu vou pegar aqui, olha. Então, do R de água, o que eu posso afirmar é o seguinte, que eu tenho essa relação aqui. 22,2 kg de água dividido por 100 kg de ar seco. E aí eu vou fazer o seguinte. Olha, se o balanço
ele é de quê? Ele é de água, certo? O que eu preciso multiplicar a esse fator aqui para que eu tenha como resultado em R água quilo de água? Vou escrever. Perdão, fala A aí. quantidade de ar seco? Perfeito. Então, eu preciso chegar aqui e multiplicar, olha, R de ar seco, que vocês vão ver que é quilo de ar seco. Tá? Senão não vai funcionar, tá? Senão não vou ter do lado de cá. Beleza. Repara que eu estou preparando meu terreno, tá? Para tentar... Olha a estratégia, hein? Vocês viram o que apareceu aqui? Eu estou pegando essa equação e eu estou tentando compatibilizar com o que está aqui em cima. Olha a brincadeira, hein? Eu estou tentando juntar as duas para ter jogo, senão não vai ter jogo. Então, beleza. Que mais? E olhando, né, M de água, o que eu posso afirmar? Na verdade, é a mesma coisa. Eu tenho a relação dela, 4,4 quilo de ar seco, dividido por 100 quilos de... Opa, de novo eu ia pegar a borracha, o que tá vendo? Eu estou escrevendo muito no papel para deduzir umas paradas. É isso. Ar seco. Multiplicado por M. Ar. Tá, aqui vai estar em quilo de ar seco. E aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte. De modo, assim, sem mistério, eu vou pegar essas expressões que estão aqui, olha, e eu vou jogar nessa expressão da água. Posso fazer isso? Claro que posso. Só que eu já vou substituir uns valorezinhos, tá bom? Então, reparem, já substituindo AF, 0,83, mais R de água, opa, eu já vou dividir por 100 aqui, então vai dar 0,222 R de ar igual a 0,44 M de ar. Foi? Beleza? Repara o seguinte, você vai ter agora essa equação. Professor, Diga. não é 0,044? Faltou um zero. Muito obrigado. 0,0. Obrigado. Eu vou ter uma equação com essa incógnita, e eu vou ter, na realidade, duas incógnitas aqui também. Aqui eu também não sei o M de ar nem o reciclo de ar. A única informação que eu tenho é o quanto de ar eu tenho de acordo com essa base de cálculo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar as duas expressões. Vou voltar aqui para cima. Vou voltar para cá. Tá? E vou fazer o seguinte, desse moço aqui, eu vou pegar e vou usar as informações que eu tenho. A F de ar é quanto mesmo, de acordo com a nossa base? 100, né? 100 quilos de ar seco, mais reciclo de ar, que eu não conheço, igual ao quê? M de ar. E eu sei, então, vou pegar esse cara daqui e vou substituir aqui, M de ar. Foi? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para baixo. Então, isso daqui vai dar igual 0,044 100 mais R de ar. Olhando agora para essa expressão que está aqui, qual é a única incógnita? R de ar. Nível de dificuldade de calcular esse cara. Jardim de infância. E aqui está o resultado.
R de ar é igual a 20,1 kg de ar seco. Beleza. O que mais que falta? Falta a gente compatibilizar também para o R de água, tá? Eu sei que R de água, e aí eu vou passar a utilizar essas expressõezinhas aqui, olha, que a gente já usou, na verdade. Então, R de água é igual a 22,2 kg de água por 100 kg de ar seco, multiplicado agora pelo R fantástico que a gente obteve ali em cima. 20,1 kg de ar seco. E isso daqui vai me dar 4,46 kg de água. O que era a mesma pergunta do enunciado? Ele queria saber a corrente total no reciclo, né? Ou seja, a soma de água com ar. Era isso que estava escrito lá. Então, deixa eu usar o lado de cá. Então, anotando, a massa total do reciclo. Massa total vai ser R ar mais R água. Isso daqui é só somar, tá? Vai dar 24. Deixa eu ver se eu anotei certo. Isso, 46. 24,56 quilo, tá? Só que esse cara daqui foi calculado com o quê? Com a base da tabela 2, lá para aqueles 100 quilos. Que 2 feio. 2. Então a gente precisa compatibilizar. Vamos compatibilizar com as informações que a gente teve de vazão de ar, fresco. Então, e repara o seguinte, hein? O que eu vou pegar de informação? Onde que eu deixei? Aqui, ó, em vermelhinho. Eu vou pegar essa informação aqui para poder compatibilizar tudo. Então, eu tenho a quantidade, né, de ar fresco 500, é a minha base, está dentro da minha base de cálculo da tabela 1, e então esse cara daqui vai ser igual a... Ficou muito presinho aqui, deixa eu jogar um pouquinho para baixo. É igual a 786,5 kg de ar fresco por hora. Isso daqui multiplicado, vou escrever aqui embaixo, pela nossa razão, tá? Da tabela, a nossa base de tabela. Repara o seguinte, eu gostaria que vocês olhassem, bem, uma coisa que a gente tem, está escrito aqui, está aparecendo ainda na tela, é o quanto a gente tem na razão de reciclo. O quanto na vazão de reciclo, que é 24,56 kg de R, certo? Mas isso está sendo calculado em que base? Vocês podem responder para mim? Másica. Tudo bem, beleza. Mas o valor? Desculpe, eu que não me expressei bem. O valor da... qual foi o valor da vazão? 100 quilos de ar fresco. 100 quilos. Mas agora eu quero a vazão total. Repara que aqui eu estou olhando ar fresco, certo? Então eu quero agora a minha base em ar fresco, para poder compatibilizar, senão eu não vou conseguir. Começa com 100. Termina com 83. Olha para a tabela. 100,83 kg. Muito obrigado.
Essa daqui, vocês podem perceber, foi a base de cálculo da tabela 2. Isso daqui é a minha compatibilização com a base especificada do problema lá de vazão de 1.000 quilos por hora, né, de sólido. Então, quando a gente faz essa conta, no fundo, agora a gente está vendo, pô, para cá, a gente fez com essa base aqui, obteve esse valor, tá, mas e para essa base aqui, que é a base do problema? Aí a gente vai obter o segundo número, que eu, fantasticamente... Eu tenho outro. Não tenho. Vou ampliar mais ainda. E vou escrever aqui embaixo a resposta do problema que me deu igual 192 kg de reciclo por hora. E fechou o problema. Dúvidas? Em comparação com os outros exemplos. Mais complicado, dentro do esperado. Tranquilo, light. Foi? Pode fazer a tabela, se preferir também. O que acaba acontecendo na tabela? Tá? A tabela, repara o seguinte, olha só. Quando eu peguei e montei aqui a tabela, qual foi o volume de controle que eu pensei? Tá? Eu de cara pensei, pô, na tabela eu quero pensar no processo de uma maneira global. Por isso eu coloquei somente as correntes que entram, né, que entra ou sai alguma matéria, alguma coisa, né, do processo. Então, é exclusiva para isso. Então, olha para cá. Foi exatamente um volume, olha, que pegou esses caras aqui. O reciclo é um cara que não vai estar nessa jogada. Purga vai, mas reciclo não. Então, eu não botei lá. Eu preferi montar uma estrutura de cálculo. Agora, pô, não, quero. Beleza? Você pode colocar. Só lembra que vai ser mais difícil para você conseguir compatibilizar as coisas. Porque, enfim, você vai ter que fazer, né, os cálculos todos e depois você vai precisar preencher a tabela. É mais ou menos assim. Tá? Então a tabela, você pode perceber, as outras tabelas também foram assim. Elas serviram muito para uma determinada fronteira global. Aí ficou legal. Tá? Para quando você tem correntes internas ao processo, o que normalmente eu faço? Aí sou eu que faço isso. Mas eu não faço porque eu não trabalho muito nesse tópico. Eu montaria mais uma tabela. E nessa tabela eu montaria aqui. Vou fazer uma tabelinha pequenininha, reanoto informações, mas eu faria para determinadas fronteiras que você queira trabalhar. Então, minha sugestão, tá? Respondendo o Daniel, né? Professor, posso fazer tabela no caso de reciclo? Claro que pode. Contudo, usa uma tabela para cada fronteira, para vocês não terem confusão. Tá bom? Show? Dúvidas? Professor, eu Diga. não tinha pego aquela parte que tá vazão máxima de ar fresco. Só o raciocínio mesmo. A gente está falando do final? Ou essa daqui? Essa daí. Essa daqui? Tá bom. Você concorda que isso daqui foi o que a gente obteve aqui na tabela? Para essa base, né? Sim. Beleza, né? E a outra coisa que a gente viu é que a corrente que está entrando de água é quanto? 21,37. Concordou? Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Para o processo que a gente vai trabalhar, tá? Deixa eu voltar para lá pro último carinha, tá? A gente tem aqui, olha, 1667. No final,
Na entrada do processo, tá? 1667. Concorda? Lembra que teve alguém, acho que foi Pedro, não foi? Que falou, pô, quero usar como base a corrente W, porque ela está vindo da outra tabela, no caso aqui da fronteira 1. Pois bem, é isso que eu estou fazendo. Eu estou tentando compatibilizar já de cara, porque depois eu vou usar essa informação mais à frente. Então, o que a gente está fazendo? Pô, com a nossa base de cálculo, o W deu isso aqui. Tá? Esse aqui é o nosso W. Tá, beleza. E essa daqui é a relação de ar fresco com o W, com a nossa base. Mas e a base, o W, de acordo com o W, lá do problema especificado? Vai dar quanto? Então, essa daqui que foi a estratégia de solução, né? O mecanismo de solução para resolver o problema. Então, isso daqui vai me dar, né, o valor de acordo com a especificação lá da tabela 1, tabela 1, né? Fluxograma 1, da fronteira 1. Pegou a ideia? Nota que você pode dizer não. Ficou meio confuso para mim, mas... Não, vamos lá, ó. Aqui, olha. Olha só para cá. Só para cá. Tá? Só para cá. O que significa isso daqui? O quanto eu tenho de ar fresco em relação ao quanto eu tenho de água que está entrando pela corrente W. Concordou? Sim, sim. Concordou, né? Esses dois carinhas aqui, eles foram calculados para que base de cálculo? Para essa que está aqui em cima. Elas são compatíveis? São, é a mesma base de cálculo. Então tem uma relação desse cara com esse cara. Beleza. Esses caras, eles estão numa base de cálculo que é especificada pelo meu problema? Não, não é. Não é. Qual é a base especificada pelo meu problema? Poxa, é aquela, né, que usa, é o resultado que usa os 1000 quilos por hora de sólido sendo processado e tal. E onde que a gente calculou isso? A gente calculou isso no slide anterior, no caso, na tabela 1. Aqui. Certo? E o que a gente obteve aqui? A gente obteve que, para essa base de cálculo, que é a base de cálculo do nosso problema, sim, a gente obteve que esse era o valor da corrente W. Então, o que a gente vai fazer? Corrente W, hein? A gente está olhando só para W. A gente está vendo que, para a corrente W, pela especificação do nosso problema, eu vou ter uma proporção, poderia fazer também uma regra de 3, mas que eu tenho, né, o quanto efetivamente eu vou ter de ar fresco, mudando agora a base do problema. Agora a gente vai trabalhar com os 1000 kg por hora lá de sólido processado. Sólido úmido processado. Foi? Eu só mudei. Foi. Sacou? Tá? Saquei. Note que se não pegar, tá? Pode entrar em contato de novo, bota lá no AVA que a gente troca mais ideia. Beleza, pode deixar, professor. Tá bom? Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Eu vi que a Letícia quer falar comigo. Mostrar a parte do reciclo. Essa daqui? Esse cálculo? É isso que tu quer, Thiago? Isso. É mostrar só ou você quer que eu explique mais alguma coisa? Eu não sei. Explicar? Só mostrar mesmo? Tá bom, tá aqui. Beleza. Mais alguém? Mais alguma coisa? Oi, professor, posso perguntar? Posso perguntar agora? Pode. Então, Quer que eu tinha falado... É sobre a disciplina? É sobre matéria? Não. Não? Se quiser, Então pode parar de... eu vou parar de gravar, senão...
Ah, tá bem, tá bem. Fica gravando. Valeu, pessoal. Lembra que eu vou marcar o tal do hackathon, hein?